Bom dia, Iago. Bom dia, Nicole. Bom dia, João Vitor. Tudo bem, gente? Vamos lá para mais uma semaninha, começando hoje. Bom, pessoal, assim, o que nós temos para hoje, então? A gente vai terminar a parte dos ácidos, faltou só as aplicações, eu acho que os ácidos do cotidiano. Aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida daquela lista que eu acabei postando para vocês, a gente pode resolver também. E depois disso a gente vai começar a resolução de uma prova, então eu vou pegar a sugestão, que eu não me lembro agora quem é que me deu a sugestão. Acho que foi o Iago. E aí a gente vai começar a resolver até vir a nova programação aí, que vocês estão sabendo das avaliações diagnósticas que a gente vai fazer, do livro 1 e do livro 2, né? Então daí a gente vai começar, eu acho que, não sei se é semana que vem ou na outra, mas vocês devem receber a programação aí. Tá ok? Conseguiram fazer a lista? Não conseguiram? Fizeram? Não fizeram? Tava fácil? Tava médio? Tava difícil? Deu tempo para fazer? Não deu tempo para fazer? João, eu sei que fez. Bom, pelo visto o restante não fez. Eu não postei a lista? Não, agora já tô achando que eu nem postei. Ah, tá. Não, agora já me deu até um negócio assim, bah, será que eu postei a lista agora ou não postei? E deu para fazer ou não? Ah, fizeram. Ah, fizemos. O Iago tá falando por todo mundo. Pessoal, vocês estão tudo dormindo? Eu sei que eu também tô meio marcha lenta aqui, mas... Ah, que bom então. E tava fácil. Ah, Iago, vocês fizeram, vocês acharam fácil? Opa, tava uma pergunta muito difícil. Fazer uma pergunta de química, então, é mais fácil. Vocês não gostam de falar muito, né? Gente, que coisa mais esquisita. Ou eu falo demais, né? Que bom, Iago, que bom. Então tá. Vocês vão poder comparar depois, quando vier uma só de funções inorgânicas da URGS, vocês vão ver assim a diferença de foco dos outros vestibulares, de outros lugares, e o da URGS, por incrível que pareça, eu acho que até é mais tranquilo do que as do ITA, por exemplo, que são bem específicas, né? Bom, de qualquer forma, tinha o gabarito também para vocês olharem, e daqui a pouco, né, olhando o gabarito, vocês entendem a questão. Mas eu acho que nas próximas eu não vou mandar o gabarito. E a gente corrige assim na hora para ver qual é que é. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar. Já dei um tempinho aí para quem tinha que entrar, entrou, né? Ó, a Tainá tá chegando. Oi, Tainá, bom dia. Bom dia. Conseguiu fazer a lista, Tainá? Oh, que preguiça. Vou compartilhar então minha tela com vocês. Espera aí que eu não abri. Ué, abri o slide errado, funções. Eu peguei a teoria. Tá certo.
É que ela era meio grandinha mesmo, tinham 27 questões. Tá, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. Aí eu abri a lista. Como faz isso? Aqui. Deu. Ó, pessoal, então, aula passada a gente estava aqui, ó. Os slides da aula eu cheguei a postar? Não me lembro. Esses aqui, de ácidos. Falei da teoria de Arrhenius. Deixa eu ver aqui. Opa, saí. Ah, tá, que ótimo. Não lembrava se eu tinha postado ou não. Acho que talvez eu tenha feito alguma outra modificação, porque eu coloquei uns exercícios da URG sobre funções inorgânicas. Tá, então, pessoal, assim, aula passada nós vimos a teoria de Arrhenius, a teoria da dissociação e da ionização, vimos que formam soluções eletrolíticas e não eletrolíticas, então solução eletrolítica é aquela que conduz corrente elétrica, não eletrolítica não conduz corrente elétrica, né? Mas ambos que sofrem dissociação e ionização vão formar soluções eletrolíticas, não precisa necessariamente ter um composto iônico, né? Eu posso ter um composto covalente ioniza, iônico dissocia. Aí nós vimos os conceitos de Arrhenius para ácidos, né? Daí a gente especificou bem os ácidos, vimos os conceitos de reações de ionização para os ácidos. Sabemos que as reações de ionização dos ácidos, na realidade, é uma reação química que acontece, né? E aqui, ó, eu acho que eu vi aqui, ó. Aqui é dissociação. Não, aqui, isso. Dissociação é uma interação que acontece com as moléculas de água. Interação. Aí eu mostrei o videozinho para vocês da interação. E ionização é uma reação química. Então, a dissociação e a ionização têm essas grandes diferenças aí. Tá, deixa eu botar o apontador de laser que eu acho mais bonito. Aí nós vimos aqui o nome do hidrônio, do H3O+. A reação pode ser somando com a água, que é o que mostra realmente a reação, ou da forma simplificada, coloca água sobre a seta e forma os íons. E aí, dependendo da quantidade de hidrogênios ionizáveis, a gente consegue classificar os ácidos. Tá? As bases, a mesma coisa. Em água, então, nós vimos tudo isso, né? De acordo com o OH, a gente também consegue classificar as bases, mas a gente não viu o estudo das bases propriamente dita, a gente só viu o estudo dos ácidos. Aí a gente começou e especificou bem o estudo dos ácidos, né? Aí nós vimos o conceito, as reações, com soma água tem que fazer balanceamento. Aí nós começamos as classificações. Quanto ao número de hidrogênios, lembrando, pessoal, que uma parte desses ácidos aí está no livro 3, tá? Então a gente já deu a gente entrou um pouquinho lá no livro 3, mesmo vocês não tendo ele. Mas, de qualquer forma, depois de todo esse processo que a gente vai fazer de diagnóstico, porque, querendo ou não, a gente ganhou tempo para estudar, né? A gente não sabe ainda as novas datas, mas a gente já ganhou tempo para estudar. Então, a gente vai poder fazer essa semana, digamos assim, uma semana de diagnóstico, um período de revisão dos livros anteriores, tá? Então, mas de qualquer forma, isso aí está no livro 3, a gente já deu ainda mais uma antecipada, e a gente tem 4 livros, ó. A gente já viu 2 por inteiro e começamos uma partezinha do 3, tá? Então, assim, ó, quanto ao número de hidrogênio, vocês estão me ouvindo bem? Tô falando muito baixo. Opa, saí. Tá, obrigada, Nicole. Então, olha aqui, o Iago me perguntou uma coisa. Bah, olha só, o que eu posso te dizer, Iago?
É que assim, é muito pessoal, assim. Por exemplo, eu, particularmente, eu sempre fui meio estudiosa, assim, e eu sempre gostei de me livrar das coisas, entendeu? Então, a verdade é essa. Então, para mim, tipo, eu tô me preparando. Daqui a pouco eu comecei o ano para me preparar para fazer uma prova em novembro, entendeu? Que era o que estava acontecendo, né? Do Enem lá. Não, outubro, né? Nem me lembro mais, já até esqueci a data do Enem. Aí daqui a pouco eles prorrogam. Tá, beleza, ok, eu fico feliz, porque eu ganho um pouco mais de tempo. Só que daí é muito tempo, entendeu? Eu particularmente acho. Como é que eu vou virar o ano? Como é que eu vou virar as férias? Sabe? Então, eu particularmente acho que não eu queria fazer o quanto antes, né? Mas é muito individual de cada pessoa, depende muito da realidade de cada aluno. Daqui a pouco vocês estão tendo aula, entendeu? E aí, quanto mais cedo vocês fizerem, eu acredito que para quem está estudando é vantagem, entendeu? Então tem que pesar. Agora imagina a galera, sei lá, de escola pública, lá que não está fazendo cursinho, sei lá, né? Mas de qualquer forma, daqui a pouco não vai nem conseguir, né? Eu nem sei como é que vai ficar a função deles, se eles vão. Eles têm que estar no terceiro ano para poder se formar, para poder fazer o Enem, mas enfim, tem gente que pode fazer por teste. Mas é muito relativo. Por quê? Eu quero saber a tua opinião agora. O que tu acha melhor? Possibilidade de fazer. Que data seria melhor? Vocês todos devem ter mais ou menos, vocês vão começar a votar daqui 5 dias. É do dia 20 ao dia 30, né, para votar. O que vocês acham? Ah, exatamente. É que assim, ó, quem está estudando, entendeu? Acha assim, que isso? Eu vou virar o ano, vou perder mais tempo de vida, sabe, de tudo. Ah, tem gente que vai pensar, eu vou ganhar mais tempo estudando, mas só um pouquinho. Quanto mais tu vai ter que estudar, o cara vai estudar a véspera da prova mesmo. Tainá, deixa eu ver o que é Tainá. É uma boa opção também. Tem gente que vai querer virar. Tem gente que vai querer virar as festas, vai querer passar as festas de final de ano preocupada com o Enem, estudando um monte. Tem gente que não vai querer. Eu já ouvi de alguns alunos meus do província que não querem passar as férias, querem virar o ano já sem prova, sem nada, né? Mas é muito relativo. Mas maio, achei meio, sinceramente, achei bem forçado. Podia ser então assim, dezembro lá, que nem eles botaram dezembro, janeiro, fevereiro, sabe? Agora, tipo, uma coisa muito. Deixa eu ver, Rita, o que tu acha? Ai, mais essa ainda. É verdade. Tem mais essa. É que fica maçante, né, gente? Fica cansativo também. Então, é como a gente ficar adiando um sofrimento que a gente vai ter que passar. Ah, tá, vamos ganhar mais um dia, vamos ganhar mais um dia, vamos ganhar mais um dia. E aí tu vai ficando cada vez mais cansado. Eu concordo com vocês. Eu acho que a galera que está estudando, é isso que eu estou falando, a galera que está estudando e está focada e está se preparando, esse aí não vai querer empurrar. Porque o cara já está, não, eu vou me preparar, eu me organizei para correr essa maratona aí de tantos meses, por que eu vou ficar mais, entendeu? E outra, aquilo que eu falei também, tem o nível de concorrência, entendeu? Quanto mais cedo vocês fizerem, melhor para vocês. Eu não sei como é que vai ficar a URGS, né? Mas o Enem, não sei. O Iago, então, acha que é... Deixa eu ver. Muito tempo em maio, Tainá acho que janeiro, a Rita, beleza. Quem mais? Quem mais aí? Nicole, Lara, Adriana,
João Vitor, Bárbara, o que vocês acham? Eu sinceramente achei tempo demais. E eu nem sei como é que eles iam conseguir, se todo mundo ia conseguir se organizar para maio. Bom, Agora imaginem vocês o cara que não tá focado, o cara que não quer estudar agora. Aquele que deixa sempre para a última hora. Óbvio que ele vai querer em maio. Aí eu vou dizer para vocês, eu não sei se não é a maioria. Não sei, ô João. Eu levo medo. A maioria eu acho que é deixar, vamos empurrar. Quanto mais tempo empurrar, melhor. Tem gente que pensa assim. Tomara que não seja a maioria. Eu acho. Aí é outra questão, né, pessoal? Vocês ouviram falar aquele problema das verbas? Que eles pediram um aumento de verbas para o vestibular de 2000, para o Enem de 2021. Tem uma questão meio política aí no meio. Isso é uma coisa, ó. Daqui a pouco vai ser em maio. Porque eles não sabiam nem se ia ter Enem em 2021. Não sei se vocês chegaram a ouvir alguma coisa sobre isso, não ouviram nada sobre isso? Pois é. Então, aí daqui a pouco a gente fica pensando, por que eles passaram para maio? Será que eles não vão conseguir verba mais para o Enem? Será que o Enem vai voltar que nem antes? Vai ser só o vestibular mesmo, sem Enem? O que tem? É verdade, Tainá ali. Deixa eu ver, Rita. Também tem gente que por conta do vírus termina de acreditar que vai estar tudo resolvido tão cedo, então vão votar. Tem mais essa ainda. Até porque o prazo é agora, né? Hoje o governador vai se manifestar. Hoje é dia 15, né? Hoje vou acompanhar. Não sei se eu vou conseguir acompanhar, eu tenho aula a tarde toda. Da outra vez eu acompanhei, então o governador vai se manifestar hoje. Tipo, a gente já sabe que os shoppings fecharam de novo, as academias fecharam de novo, mas a gente vai ver o que vai acontecer com os alunos do terceiro ano, porque os alunos do terceiro ano do médio têm previsão para voltar 1º de julho. Não sei se ele vai manter, a gente vai descobrir hoje. Então, tudo depende, mas igual, dependendo do que ele se manifestar hoje, também vai interferir, eu acho, na votação. Eu acho que vai interferir. Mas começa a votar de 20 até 30, falta pouco. Gente, não sei, mas eu acho que a maioria vai querer empurrar. Porque se a gente for ver, a gente é a minoria. Galera que está em cursinho, que, né, de instituições privadas, né? Por exemplo, os meus alunos lá do meu colégio, que é o colégio particular, a galera quer fazer antes porque estão focados, porque estão estudando e porque é mérito deles, entendeu? Eles estão estudando, eles estão focados, estão fazendo aula de manhã, estão fazendo cursinho de tarde, estão fazendo revisão do colégio à noite, estão focadérrimo para estudar, para fazer. Tu acha que eles vão querer fazer em maio, juro? Eles não vão querer perder mais tempo, entendeu? Então, não sei, mas isso aí é uma incógnita. Vamos ver o que nos espera. Mas vamos votar, né? Eu não posso votar, então. Então tá. Vamos conversar com vocês sobre isso e sentir assim o que vocês pensam e tal. Disso tudo bem legal. Então vamos lá, né? Aí a gente tá até com folga de... Opa, o que eu fiz aqui? De conteúdo, tá super bem, tá? Então, assim, pessoal, nós começamos então a semana passada a classificação dos ácidos, né? Vamos voltar para cá. Vimos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, monoácidos, diácidos, tá? Triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis. A gente tem que tomar cuidado com 2 casos, que é o H3PO3 e o H3
PO2, o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. E eu estou levando em consideração aqui os ácidos inorgânicos, mas lembrem que a gente tem o ácido acético, que é o vinagre, que é um ácido orgânico, é um ácido carboxílico, que ele tem um hidrogênio ionizável, a não ser que ele seja um ácido dicarboxílico, que ele tenha 2 carboxilas na extremidade, aí ele vai ter 2 hidrogênios ionizáveis. Mas se for um ácido carboxílico normal, né, que a gente chama de monocarboxílico, porque tem uma carboxila só, aí ele é um monoácido, mas ele vai ter mais de um hidrogênio. Mas ele só vai apresentar um ligado ao átomo de oxigênio, aí vai ser ionizável. Aí nós vimos isso aqui já no outro livro, né, no livro 2, os hidrácidos não têm oxigênio, os oxiácidos têm oxigênio. Vimos quanto ao número de elemento, que é uma barbada, né, quaterna, muito difícil aparecer esse ácido aqui, tá? A gente sabe dos ácidos mais comuns, vocês vão ver até pelas questões que eu selecionei aqui da URGS. O grau de ionização é o alfa, tá? De acordo com o alfa, com grau de ionização, com grau de íons, a gente pode classificar os ácidos fortes, moderados e fracos. Sugerir para vocês, né, esse critério de classificação como prioridade, né, os 6 ácidos fortes, 3 moderados e o restante fraco. De qualquer forma, a gente pode calcular isso matematicamente, a gente estuda isso em equilíbrio iônico, tá? A gente calcula isso em equilíbrio iônico, início, reage, equilíbrio, aquela parte toda, e calcula quanto foi ionizado, né? Como o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas totais adicionadas no sistema. Então, aqui a gente calcula o alfa. Ele vai dar sempre menor que 1, no caso, né? Que daí, ou vai dar no máximo 1, que é 100% de ionização. Tá? E aí a gente tem esse critério, o alfa maior ou igual a 50% de íons, a gente diz que ele é forte, entre 5 e 50 moderado, menor que 5 ou igual, ele é fraco. E aí nós podemos usar um segundo critério de classificação dentre os fracos. A gente pode diminuir o número de oxigênios e hidrogênios e fazer esta diferenciação, tá? O ácido muito forte, forte, médio e fraco. Se for 3 ou 2, ele é forte, 1 ele é médio e 0 ele é fraco. Quanto à volatilidade, nós vimos ali, a maioria dos ácidos são voláteis, cuidado com estes 3 ácidos, e o sulfúrico tá ali, né? Como o sulfúrico é muito importante. Não precisa decorar, memorizar os pontos aqui de ebulição, é só para vocês terem uma ideia de o que significa um ácido fixo, né? Aquele que não evapora com facilidade, tá? Então, dentre eles, o ácido sulfúrico é o menos volátil mesmo, é o mais fixo, digamos assim, tá? É o que demora mais. Aí esse aqui é o ácido bórico e esse é o fosfórico do refrigerante. Aí nós vimos as propriedades dos ácidos, ele tem sabor azedo, claro que a gente não pode experimentar as coisas no laboratório, mas no nosso cotidiano aquele sabor cítrico, né, do limão, da laranja. Nós vimos que ele conduz corrente elétrica, e aí em solução aquosa, esse aqui é o experimento de Arrhenius. Indicadores que muda de cor na presença de um ácido ou de uma base. A fenolftaleína, ela é incolor, não muda de cor. O papel tornassol, que alguém já tinha lembrado, ele fica vermelho em meio ácido. Aí é um vermelho meio rosado, um rosa avermelhado. E deu, basicamente. E azul em meio básico, e aí não tem problema. E a faixa de pH, a escala de pH, aquele papelzinho colorido, né, que a gente usa, que menor que 7 ele é ácido, maior que 7 ele é básico, e a gente pode fazer uma divisão aqui de 0 a 3, mais ou menos, de 0 a 3 forte, de 3 a 5 moderado e acima de 5 fraco. A gente pode fazer uma divisãozinha assim, de 7 a 9 fraco, de 9 a 11 moderado e acima de 11 forte. Então, a gente também, pela escala de pH, consegue medir a força dos ácidos, tá?
Aí a gente viu as reações com os carbonatos e os bicarbonatos, né? Os ácidos reagem liberando o gás carbônico, então cuidado com essas reações, né? Ela não é uma reação que libera combustível, então se eu riscar um palito de fósforo nada vai acontecer, porque o CO2 não é um combustível, o CO2 não queima, então cuidado aqui. Aí falei do caso da ostra, né, que tem aquela frasezinha que diz que a ostra que nunca foi ferida não produz pérola, né? Então é uma areia, um grão de areia que forma aqui basicamente carbonato, né? A reação de carbonato, tá? Para a defesa da ostra. Aí nós vimos as reações com os metais, aí sim os hidrogênios reagem, os metais, há uma que é uma reação de deslocamento, uma reação de simples troca, não sei se eu cheguei a comentar do nome, é uma reação de metal com ácido, então liberando hidrogênio, hidrogênio é um combustível, e aí se riscar o palito de fósforo na boca do tubo, puff, explode, tá? Porque ele é combustível. Parece que não há nenhum acessório do HomeKit configurado. Que viagem. Você pode conectar luzes. O negócio está falando sozinho. Que viagem. Desculpa, gente, ele fala sozinho às vezes. Aí eu mostrei para vocês aqui a reação e aí a gente passou pela nomenclatura no outro livro também, nomenclatura de hidrácidos, né? E vimos e a gente viu uma nomenclatura diferente para oxiácidos, pessoal, ó. Eu usei a que eu uso na escola. No livro de vocês, a nomenclatura dos oxiácidos vem por meio do NOx. Calcula o NOx do elemento central, mais um hiposo, mais 3, ou mais 2, mais 3, mais 4 oso, mais 5, mais 6 ico, mais 7 perico. Então, aqui eu não usei, eu usei a regra que eu uso na escola. Tu tem 5 ácidos aqui que a gente chama de ácido padrão, o ácido clórico, o sulfúrico, o nítrico, o fosfórico e o carbônico. Cuidado que no grupo 15 eu tenho 2 ácidos, né? Eu tenho 4 grupos, mas eu tenho 5 ácidos. E aí a gente conta pelo número de oxigênios. Sabendo o ácido padrão, claro, tu tem esses ácidos aqui são importantíssimos. Sabendo esses 5 ácidos, se tu aumenta um oxigênio, tu usa per ico. Se tu diminui, usa só, tu substitui o ico pelo oso. Se tu diminui 2 oxigênios, tu usa hiposo. Então a gente viu aqui a família 17, que é o cloro. Então o padrão é o clórico. Se eu aumentar um oxigênio, ele vai ficar perclórico. Se eu diminuir um, vai ficar cloroso. Se eu diminuir 2, hipocloroso. Mesma coisa com o bromo. O meu padrão é o brômico. Se eu aumentar um perbrômico, diminuir um, hipobromoso. Não, bromoso. Se eu diminuir 2, hipobromoso. E aí eu posso substituir ainda o iodo. Continua sendo iódico o meu padrão. HiO3. Aumenta um, periódico. Diminui um, iodoso. Diminui 2, hipoiodoso. Isso só da família 17. Aí nós temos a família 16, que não tem ácido persulfúrico. Então, tu sabe o sulfúrico. E é sempre a quantidade de oxigênios que vai mudar. Se tu diminuir, sulfuroso. Então, cuidado com o íon sulfuroso aqui, ó, SO3. Porque o ácido sulfúrico é o padrão. Da família 15, o nítrico é o padrão, nitroso. Aí o fosfórico também é do grupo 15. O padrão é o fosfórico. Diminui 1, fosforoso. Diminui 2, hipofosforoso. E aí eu falei para vocês que tinha esse cara aqui, ó. Que eu... faz muito tempo que eu acompanho vestibular, pessoal. Esses aqui, eles não vão aparecer. É muito raro deles aparecerem. Vocês vão ver agora as questões que eu peguei umas bem antigas. E depois a gente vai fazer uma prova da URGS ali. Eu não me lembro se eu peguei de 2011 ou de 2012, mas é que eu tenho todas. Mas eu acho que a gente vai fazer na ordem. A gente pega 2011, depois, daqui a um tempo a gente faz a de 2012, daqui a pouco a gente faz a de 2013, assim a gente vai vindo, tá? Acho que fica melhor assim. Só que cuidado com esse ácido aqui, ó, do pirofosfórico e metafosfórico, que eles, nesses casos, a diferença se encontra no grau de hidratação, ó. Existem casos em que o mesmo elemento central ele forma ácidos com o mesmo NOx. Por exemplo, se for olhar aqui, ó, pessoal, o ácido pirofosfórico, tá? O fósforo tem carga mais 5 e no ácido fosfórico ele tem mais 5 também.
E no metafosfórico ele também é mais 5. Então, por exemplo, nesses 3 casos aqui que eu tô falando para vocês, ó, esses 3 casos aqui, ó, o fósforo tem NOx mais 5. Então, como é que eles vão diferenciar se eu tenho 3 ácidos formados pelo mesmo NOx? Tá? Aqui não, por exemplo, aqui o NOx é mais 1, ó, hiposo. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho mais 3, oso. Aí eu tenho o mais 5, eu tenho esse. Então a gente diferencia, a gente chama o seguinte, ó, aqui que eu parei. Foi aqui que eu parei na última aula, tá? Foi exatamente nesse slide. A gente tem que olhar o grau de hidratação. O que é o grau de hidratação? O prefixo orta, ele é facultativo, tá? Não se usa. Mas vocês têm que saber que o ácido fosfórico, que é o ácido do refrigerante, ele pode ser chamado de ortofosfórico. Pode ser chamado, mas não é usual. Então, o orto a gente usa, o orto a gente usa para quando eu tenho 3 hidrogênios. O meta é quando eu tenho 1 hidrogênio. E o piro é quando eu tenho 4 hidrogênios. Então, tu pode usar para 1H, tu usa o prefixo meta. Meta. Para 3H, tu não usa nada, porque é facultativo o orto. E para 4H, tu usa o piro. E aí, o NOx é mais 5, entendeu? O NOx é mais 5 dos 3 casos. Só que se ele tiver 1 hidrogênio, ele é metafosfórico. Se ele tiver 3 hidrogênios, é ortofosfórico ou apenas fosfórico. E se ele tiver 4, ele é pirofosfórico. Essa é pela regra do NOx, tá? Mas se a gente não for analisar pela regra do NOx, a gente vai analisar pelo grau de hidratação. O que significa isso? Olha aqui, esse aqui é o meu ácido padrão, o ácido fosfórico. Se eu multiplicar o ácido por 2, porque eu não consigo tirar uma água só, concordam? Se eu tirar uma água só, eu não vou conseguir eliminar todos os hidrogênios. Eu tenho que eliminar. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o ácido fosfórico, multiplicar por 2, tirar uma água. Então, se eu tiver 2 moléculas de orto e tirar uma água, eu vou ter o ácido pirofosfórico. Se eu tirar uma fórmula de água aqui, ó, no ácido fosfórico, aí eu vou ter o ácido metafosfórico. Então, ele é diferente o grau de hidratação, porque aqui tu tira bem menos água, digamos assim, né? Aqui tu tira mais água. Então, na realidade, tu tem um grau de hidratação assim, ó, o orto, o piro e o meta. Esse é o grau de hidratação, tá? Então, aumenta o grau de hidratação. É difícil também aparecer isso aqui, tá, pessoal? Mas, né, na dúvida, como a gente tem tempo, né, daqui a pouco. Então, o orto é usado para o maior grau de hidratação e o meta para o menor grau de hidratação. Tá? Então, é isso que eu tinha falado nisso aqui, ó. Aqui tu tira mais água, porque tu tem menos ácido, né? A menor fórmula do ácido aqui molecular. Então, é como se tirasse mais água, obviamente. Então, esses aqui são os nomes dos ácidos. Mas tanto faz, vocês podem saber tanto pela regra do NOx, né? Quanto pelo grau de hidratação. Mas não esqueçam, o grau de hidratação menor é o ácido metafosfórico e o grau de hidratação maior é o ortofosfórico. Ou apenas fosfórico, porque, né, o orto é facultativo. Então, não esqueçam do grau de hidratação. Principais ácidos, então, do cotidiano, tá, gente? É uma coisa bem prática. Assim, para URGS é bem mais importante. Para o Enem é um pouquinho mais difícil. Fala, às vezes, de derramamento de ácido, como é que tu trata e tal. Aí envolve as reações de neutralização no Enem bastante. Impactos ambientais e tal. Então, principais ácidos do cotidiano. Vocês sabem qual é o ácido utilizado para a gravação do vidro? Que corrói o vidro, que ataca o vidro? Alguém saberia me dizer? Que ácido é esse? Sabe esse númerozinho, gente, a gente chama de número de... Peraí. É número de chassi. Chassi do carro. A gente bota no vidro, assim. E vocês sabem que ácido que ataca o vidro, que corrói o vidro, que faz as gravações nos vidros?
Não sabem qual é o ácido? E aí, alguém vai arriscar? Acho que é meio difícil esse, né? Olha aqui. Opa, cadê? Ai, eu acho que eu não botei. Será? Não, peraí. E esse aí que para limpar metais, ferrugem. Deixa eu ver, alguém botou aqui, ó. Ah, deixa eu ver, pessoal, vou ter que olhar o slide. Descartar. Ah, não, botei sim. Ai, isso mesmo, o Iago tá afiado. E para limpeza das peças e metais, vamos lá. Eu botei aqui, gente, eu fui olhar o slide, tá aqui, ó. Eu botei mesmo assim, ó. Ó, o ácido fluorídrico, que é o ácido que corrói o vidro, muito bom, Iago. Esse outro ácido aqui que é usado para limpeza, né, de equipamentos, remoção da ferrugem. Outra coisa também que se faz, pessoal, às vezes quando se derrama cimento, se usa para tirar o cimento. Ele tem outro nome aqui, esse nome é bem importante, ó. Eu vou sublinhar aqui, ó. Aqui, ó. Ácido muriático. Então, o ácido clorídrico é o ácido de limpeza, também limpeza pesada, que nem eu digo assim, tá? Porque a gente sabe que tem o hipoclorito, aqui boa, né? Mas não é o caso. Então, ó, ácido clorídrico também é chamado de ácido muriático. E outra coisa, qual é a outra aplicação do ácido clorídrico também que é bem importante? Ele é a composição de quem? Do suco gástrico. Então, cuidado, o ácido clorídrico aqui, ele é usado para remoção de ferrugem, em limpeza assim de obras, né, de cimento, mas ele também é o constituinte do suco gástrico, o ácido que a gente tem no estômago. Por isso que quando a gente tem problemas assim de gastrite, alguma coisa assim, excesso de acidez no estômago. E aí, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar das pessoas comentarem assim, ou quem está fazendo dieta, alguma coisa assim, acorda de manhã e em jejum toma água com limão. Água com limão. Aí pensa assim, mas o que que vai... Aí eu pergunto para vocês, tá? Vai tomar água com limão, ok? Tá aumentando o pH ou tá diminuindo o pH do estômago? Pode causar uma gastrite, tomar água com limão de manhã cedo, em jejum, sem nada no estômago. O que vocês imaginam? Para interpretação, assim. Tomo uma água com limão de manhã, eu sei que o limão é ácido, eu sei que no estômago tem ácido. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou me prejudicar? Eu não vou me prejudicar? Vai aumentar o pH? Vai diminuir? Imaginem vocês que é uma questão. Como é que vocês vão interpretar isso? Ninguém se arriscaria? Deixa eu ver quem é que tá aí. Lara, Vitória, Nicole, Laila, Tainá, Bárbara, Jéssica chegou. E aí, pessoal, não vão... Tem que responder a pergunta. E agora? Como é que... Olha que o fio deu. Deixa eu ver. Eu disse, por que precisa? Tá, mas olha só. Tudo bem. Ele acelera o processo de digestão. É verdade. Só que assim, ó. A minha pergunta é, em jejum, tá? Tô imaginando que eu não vou fazer digestão, não comi nada, tô em jejum. A pergunta é, o pH do estômago vai aumentar ou diminuir? Essa é a minha pergunta. Mas ele age sim.
Porque, por isso que as pessoas falam de comer uma laranja depois do almoço. Por que comer uma laranja depois do almoço, gente? Comer laranja depois do almoço é para acelerar o processo de digestão. Ele equilibra os níveis de pH. Então, quer dizer que se tu tomar água com limão, o pH aumenta do estômago. Porque a minha pergunta é se ele aumenta ou diminui. Porque o ácido do estômago é em torno de quanto? E tudo isso que a gente tem que pensar, ó. Tem que fazer uma... Mas tu tá certa. Acho que sim, aumenta. Tu quis dizer ou acho que sim, acho que diminui? Porque, pessoal, o ácido do estômago é um ácido muito forte. Ótimo, Vitória, é isso aí mesmo. A maioria das pessoas, pessoal, acredita que por, uh, por ter ácido clorídrico no estômago, quando tu ingerir em jejum alguma coisa ácida, o pH vai diminuir, né? E aí tu vai ter problema de gastrite. Só que o que acontece, pessoal? Se eu ingerir o limão, o pH do limão, ele é ácido, mas ele é maior que o pH do estômago, que é em torno de 2, tá? É um ácido muito forte, ácido clorídrico. Então, se tu ingerir limão, o do limão é em torno de 3,5, 4 pH. Então, tu está elevando o pH. Isso é bom. O que é ruim? O ruim é realmente tu ingerir algo que faça diminuir. Mas como é que tu vai ingerir o que para diminuir? Não tem nada no nosso cotidiano que a gente possa comer que o pH seja menor que 2. Entendeu? Então, realmente, como é que é? É fake news essa história de que faz mal tomar água com limão de manhã porque aumenta a acidez do estômago. Falso, né? Bem pelo contrário, ele dá uma equilibrada no pH, ele aumenta o pH já para não te acontecer algum processo de acidez maior no estômago que possa te causar uma gastrite, e essa gastrite pode até virar uma úlcera. O que é ruim? Aí agora eu posso dizer para vocês, ó. Acordei de manhã, não gosto de tomar café, e aí eu tenho um excesso de ácido no estômago, claro, eu não tenho nada para digerir. Aí sabe o que eu faço, pessoal? Eu como um chiclete. Eu escovo os dentes, não adiantou, eu como um chiclete para tirar o bafo de dormir de manhã. E aí eu como um chiclete. E aí, pessoal, quando tu tá comendo, mascando chiclete, o que acontece? Tu tá mandando uma informação pro cérebro dizendo que tu tá comendo, não é? O que o estômago vai fazer quando entender que tu tá comendo? O que o estômago vai fazer? Eu tô comendo. Ele mandou um recado lá, ó, tô comendo. O que vai acontecer com essa informação quando tu começar a mastigar o chiclete? Não sabem? Sabem. Se não se fala em biologia, a gente está tendo uma aula interdisciplinar. Estou falando biologicamente o que acontece. Acho que talvez o professor de biologia... Quem é que dá biologia para vocês, gente? Vou perguntar para ele em que matéria que ele dá isso. Quem que é? Paulo Vargas, isso mesmo, Paulo Vargas. Olha aí, pessoal, tô comendo chiclete, mandei uma informação que tô comendo. Quando eu mando uma informação que eu tô comendo, o que o meu estômago vai fazer? Vai produzir ácido para digerir. E aí, isso sim pode me trazer um prejuízo, claro que pode, porque daí eu estou aumentando o ácido clorídrico no estômago, porque quando tu come ele vai produzir ácido. Para que ele vai produzir ácido? Para poder fazer a digestão. Só que tu tá mandando uma informação errada. Eu espero que eu não esteja falando bobagem, mas foi assim que eu aprendi. Então, cuidado com mascar chiclete em jejum, tá? Então, aí sim eu posso me prejudicar aumentando a acidez do estômago, porque daí eu estou aumentando a produção
de ácido clorídrico. Mas isso é bem, bem cotidiano mesmo, assim, tá? Olha só, eu tenho fases que eu tomo. Assim, no verão, basicamente no verão sempre, porque a minha mãe faz, eu tô com ela na praia e ela vai lá e faz, e ó, preparei uma água com limão para ti, beleza. Mas no inverno, assim, muito difícil. Mas eu já tive, pessoal, quando eu tinha a idade de vocês, assim, que eu era aluna, eu era uma aluna bem estressada, assim, com os estudos, assim, e eu ficava muito nervosa. Eu tive um princípio de gastrite, mas era nervosa, assim, não tinha nada a ver com... Mas o médico me cortou refrigerante, café preto, chocolate. Ele, olha, tu dá uma maneirada porque tu tem uma propensão, tu tem, né, uma propensão a ter problemas de excesso de acidez no estômago, então tu toma cuidado. Isso na idade de vocês, depois nunca mais tive esse problema. Daí eu acho que eu meio que desopilei um pouco, desestressei. Aí eu passei no vestibular, fiz faculdade e a gente amadurece. Mas eu tomo. Alguém aí toma também? Ai, gente, eu era muito estressada, vocês não têm noção. Mais alguém aí toma? Tem que tomar, viu? Faz bem. Olha as curiosidades da professora de química. Se ela toma água com limão ou não. Aqui, ó. Tá, então... E esse carinha aqui, pessoal, vamos falar, e falamos bastante do ácido clorídrico, porque ele é um ácido bem importante mesmo, tá? E aí é bom a gente contextualizar bem ele para ver em que ocasiões ele pode aparecer. O ácido sulfídrico é um ácido, pessoal, volátil, óbvio, né? Ele é um ácido bem volátil e ele é formado durante o processo de apodrecimento do ovo. Então ele forma um gás sulfídrico que tem um cheiro horroroso, tá? Se a gente queimar enxofre também no laboratório, às vezes, nossa, fica aquele fedorão. Então, só para, né, não é uma... Então, no processo de apodrecimento do ovo, há a liberação do ácido sulfídrico, tá? Outros ácidos aqui, olha esse ácido aqui, ó, que folhinha é essa? Folhinha de mandioca. Tem o que, ó? A gente encontra os íons cianetos, tá? Quando cortadas, claro, expostos ao sol, que eles liberam ácido cianídrico, tá? Altamente tóxico, tá ok? Então, as folhas de mandioca, não esqueçam, né? Eles liberam quando o sol é volátil, um ácido volátil também, quando eles são cortados, eles liberam esse ácido cianídrico, ok? Nas folhinhas de mandioca. Ah, também é um ácido, pessoal, que vale a pena a gente comentar, que foi um ácido utilizado lá na Segunda Guerra Mundial, né, para matar os judeus, né, por asfixia. Então, também é um ácido, sim, conhecido da época. E é letal, né? Ele é extremamente tóxico e letal. Ácido sulfúrico, tá? Um ácido desidratante, né? Ele se transforma aí, ele transforma o açúcar em carvão, tá? O mais importante dele e que aparece na URGS, e vocês vão ver, em mais de uma vez isso apareceu nesses últimos 10 anos, tá? Encontrado em bateria de carro. Basicamente é essa a principal utilização do ácido sulfúrico. Tá? Mas tudo bem, aqui é uma imagem, ó, porque às vezes a gente não lembra disso. A gente sabe que é o ácido de bateria de carro, que é o ácido sulfúrico é o ácido de bateria de carro, mas a gente esquece que ele pode ser obtido pela ação do ácido sobre o açúcar, né, para transformar o açúcar em carvão. Então, tá? Ele transforma o açúcar em carvão. Outra coisa que a gente costuma lembrar também, pessoal, não sei se no colégio vocês faziam aula prática, né? Ele é extremamente reativo com a água. Então, ó, numa dissolução, quando a gente tem que diluir um ácido, a gente sempre diz assim, ó, a dissolução do ácido sulfúrico concentrado libera grande quantidade de energia. Se ele libera grande quantidade de energia, significa, pessoal, que a reação ela é endotérmica, que essa dissolução, na realidade, ela é endotérmica ou exotérmica?
Libera grande quantidade de calor. Olha aqui, libera grande quantidade de energia. Calor é uma forma de energia. Então, a dissolução do ácido sulfúrico em água é endotérmica ou exotérmica? Termoquímica, vocês não estudaram ainda? Hello, câmbio. Ninguém lembra, gente? Boa, João. Exotérmica. Exo libera calor do sistema. Obrigada pela participação ali, que bonitos. Então, ó, não esqueçam, ácido sulfúrico, a dissolução do ácido sulfúrico em água é de extrema energia liberada. Então, a gente nunca adiciona ela nele, é sempre ele nela, o ácido na água e nunca o contrário. Por isso que tem muitos acidentes em laboratórios. Vou diluir o ácido, daí tu pega e joga água no ácido. Tá errado. Vai ferver, vai borbulhar e pode causar um acidente, queimaduras, né? Porque o ácido sulfúrico queima, é corrosivo. Então, é sempre ele nela, porque libera uma grande quantidade de energia, ok? Então, cuidado com a diluição do ácido sulfúrico. Pode cair numa questão misturada com termoquímica, tá? Outro ácido do nosso cotidiano é o vinagre, bem comum do dia a dia. Outro para fabricação de explosivos, vocês já devem ter ouvido falar, né, do ácido nítrico. O ácido nítrico reagindo lá com benzeno, vocês sabem que é uma reação de substituição. Então, vocês fazem uma substituição do NO2, depois o NO2 é orientador. Vocês têm o benzeno, certo, gente? Vocês devem lembrar disso. Paulo Silva, aí, ó. E aí vocês vão fazer uma reação com ácido nítrico, né? E aí nessa reação com ácido nítrico, o que que vai acontecer? Vai entrar o NO2, porque vocês vão ter o H aqui, vai separar o OH e o NO2 assim. E aí vocês vão pegar o hidrogênio daqui, estão lembrados disso? E vão formar aqui a água. E aí o NO2 entra no lugar do hidrogênio. Isso é uma reação de... Como é que é o nome dessa reação que eu acabei de fazer aqui? O benzeno reagindo... O benzeno, quando reage com ácido nítrico, forma esse cara aqui. NO2. Como é que é o nome dessa reação? Nome desta reação aqui. Pessoal, nitração. Tá entrando o grupo nitro. Então, ocorre uma nitração. Aí vocês têm mais uma informação importante para saber. Eu vou reagir esse nitrobenzeno, nome nitrobenzeno. Eu vou reagir o nitrobenzeno com mais um ácido nítrico. E aí ele é o orientador orto, meta e para. Nossa, não estou lembrando de nada disso, viu? Tem que estudar. Então, o NO2 é o orientador meta. Vai entrar aqui. Pode entrar aqui também, se eu fazer mais uma nitração. E aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, se eu pegar o benzeno e reagir com ácido nítrico, 3 mols de ácido nítrico, eu vou formar o trinitrotolueno, o TNT. Tá? Então, cuidado com ácido nítrico, ele é utilizado para a fabricação de explosivos. Tá ok? Então, não esqueçam, né? O ácido nítrico, ele reage com benzeno. Se eu tiver 3 mols, o primeiro vai entrar aqui. Como o grupo nitro é um orientador meta, vai entrar um aqui na posição 1, 3, 1, 3, né? E aí vai entrar um grupo nitro aqui e um grupo nitro aqui. Daí vocês vão ter 1, 3, 5 trinitrobenzeno, ou apenas trinitrotolueno, enfim. Tá faltando tolueno aqui, o CH3 que está aqui embaixo.
Mas não tem problema, ele vai ser o que eu queria dizer, que ele era o orientador meta, tá? E vai formar o explosivo, tá ok? Bom, continuando então aqui. Esse aqui é bem comum também no nosso cotidiano, tá? Que é a Coca-Cola, né? Quem é o ácido da Coca-Cola? O ácido fosfórico. Pessoal, assim, ó, a URGS já apareceu assim, qual é o ácido que tem no refrigerante? Pode ser ácido carbônico também, mas o normal é o ácido fosfórico, tá? O ácido fosfórico no refrigerante tipo cola. Outros refrigerantes pode ter ácido carbônico, tá? Que é, ó, água com gás. Basicamente, eu diferencio esse ácido do refrigerante, principalmente o refrigerante tipo cola, que é a Coca-Cola, o ácido fosfórico. E esse aqui, ele tá na água mineral com gás, e em alguns outros refrigerantes também pode aparecer o ácido carbônico, tá? Então, é só... Esses aí são os ácidos do nosso cotidiano. Ai, peraí, gente. Esse acidulante INS 308. Não saberia te dizer o que tu queria saber, assim, fórmula ou alguma coisa assim? Na Coca? Olha, eu não sei, a gente sempre viu como ácido do refrigerante o ácido fosfórico. Não sei se tem outro como no rótulo tem. Gente, eu nunca observei isso, até vou olhar aqui, ver se tem aí no rótulo. INS 300 e... Será que isso já apareceu? Aditivo de alimento, é um aditivo de alimento mesmo. Olha, se esse INS 338 significa que é o ácido fosfórico, eu teria que fazer uma pesquisa para te dizer, porque eu sei que ele é um aditivo alimentar. Agora, eu acho que tem vários tipos, mas eu acho que todos que tem, deve ser isso sim. Aqui está dizendo que o ácido lático, por exemplo, é o INS 270, tu tem razão, Iago, muito bom. Está dizendo que o ácido fumárico é o 297, só que não apareceu para mim. Apareceu o ácido cítrico. Apareceu, 300 e... Ácido cítrico 338. Não, ácido fosfórico, tá certo. E o 330, o ácido cítrico. Tem razão, é isso mesmo. O INS 338 é referente ao ácido... Cadê aqui? Onde é que eu tenho que voltar aqui? Tem razão, é isso mesmo. Eu nunca tinha feito essa associação. Até eu vou colocar aqui no slide para deixar registrado aqui, pessoal, quando eu mandar para vocês a correção, junto com os exercícios aqui, aí já deixo aqui. Muito boa a tua contribuição, Iago. Não tinha feito essa associação. Tu viu em alguma questão de vestibular, alguma coisa assim? Não? Iago, tu tá aí? Deixa eu ver. Que legal. Bom. Boa observação mesmo. Ai, que ótimo. Um professor meu, Paulo Silva.
Tá certo. Muito bom, tem vários ácidos mesmo, tem o ácido cítrico, tem o ácido fumárico, vários ácidos que tem um código aí, que eu nunca tinha feito essa associação mesmo. Talvez porque nunca tenha passado por mim alguma questão desse tipo. Mas é isso aí, ótimo lembrete. Ok, pessoal, vamos ver uns exercícios agora, assim, ó, que apareceu para vocês saberem sobre, ó, peguei uma questão aí da URGS de 2000, é bem antiga, mas olha para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? E diz assim, isso também, essa questão de número 13 da URGS, ela é muito parecida com as questões que podem cair no Enem, tá? Que sempre fala de um acidente, aconteceu um derramamento, o que tu usa para tratar o solo e etc. Então, olha só, em um acidente ocorrido em 1999, próximo à cidade de Itabaí, aqui no Rio Grande do Sul, uma carreta carregada de ácido muriático, e aí ele deixou ali, é o nome comercial do ácido clorídrico, tombou espalhando-se no solo. Uma das providências tomadas para amenizar o efeito do cálcio foi colocar óxido de cal sobre o local. Tal procedimento visou. Aqui, ó. Diluir o ácido. Então, na realidade, até eu lendo aqui a questão, né, houve um derramamento de ácido clorídrico. Então, é um ácido. Não sei se teve alguma questão aqui do efeito do cálcio. Tu usou óxido de cálcio para tratar o local, tá? Então, tu não está diluindo o ácido. Lembrando que o óxido de cálcio, CaO, é um óxido básico. Ele reage com a água e forma base. Então, ele não vai diluir o ácido. Para tu diluir um ácido, tu tem que adicionar água. Então, não é o que tu está fazendo. Então, tu não pode marcar a A nem a C que fala em diluir. Tu pode marcar a B ou a D, porque se tu está adicionando um óxido de cálcio, um óxido básico no ácido, qual é o teu objetivo? Fazer uma reação de neutralização, tá? E aí, só pode ser a B neutralizar o ácido ou a D neutralizar o ácido. E aí ele diz assim, aumentando o pH local ou diminuindo o pH local? B ou D? Então, se eu tenho um ácido, eu tenho um pH baixo. Se eu adicionar uma base, eu vou neutralizar. Então, eu vou aumentar o pH, tá? Só achei meio estranho aqui, ó. Essa, não sei se eu peguei exatamente certinho. Teria que olhar a prova original, que diz assim, uma das providências tomadas para amenizar o efeito do cálcio. Eu acho que era para amenizar o efeito do ácido clorídrico, né? O efeito do ácido. Tu adicionou o cal. Mas, enfim, eu teria que ver a original mesmo, tá? Também, ó. Atualmente, para a conservação de estátuas de pedra-sabão do Aleijadinho, no estado de Minas Gerais, está sendo realizado um biocida que retira os líquenes que provocam a corrosão por liberação do ácido. Então, a gente sabe que há ali uma reação, a gente sabe que os monumentos históricos, eles ficam todos deteriorados com o passar do tempo. A corrosão ocorre porque esse tipo de pedra é constituído predominante de quê? Do que é constituída a pedra-sabão, pessoal? Do que é ferro, cloreto, silicatos, grafita, óxido de enxofre? Alguém saberia dizer do que é feita a pedra-sabão? Então, tome nota, tá, pessoal? Pedra-sabão, ele é proveniente de silicatos, que é um mineral rico, tá? É um minério rico que tem nas pedras. Então, é daqui que é feito a pedra-sabão de silicatos. Então, vale a pena fazer essa anotação aí do que é feito. Grafita não ia ser o óxido de cálcio, é um gás que reage com a água e forma um ácido, mas ele é um gás, então não vai estar na pedra.
não é feito de ferro, né? Conservação de estátuas e tal. Os cloretos também não, e grafite é o grafite, né, pessoal? Então, dava para ir por eliminação caso não soubesse o que são os silicatos. Então, é um mineral presente nas rochas. Então, tem muito, muito, muito desse mineral nas rochas, ok? Então, não esqueçam, os silicatos estão presentes na forma de mineral nas rochas, tá? E em 2000 caiu uma terceira questão, geralmente cai de 2 a 3 questões no vestibular da URGS. Aí do Enem caiu uma questão que geralmente é em função de algum impacto ambiental, tá? Então, olhem aqui, a alternativa que apresenta a reação entre o óxido de cálcio, óxido ácido, a alternativa que apresenta um óxido ácido e um óxido básico, produzindo sal. Sal de reação básica. Deem uma olhadinha aí, qual alternativa vocês achariam de forma correta. Vamos lá, escolham aí um óxido ácido, um óxido básico, que vai produzir sal de reação básica. E aí, pessoal, voltei. Que tal? Ah, alguém já se manifestou, deu tempo para fazer. Opa! Eu sumi, né, Iago? Sumi bem rapidinho e ele estoura. Eu não tinha visto que tu tinha me chamado para eu sair aqui da frente. C, B. Tu ia me perguntar alguma coisa, Iago? Antes de responder que eu dei uma sumida assim. Não? Tá ok. Olha aqui, pessoal. Vamos ver. Óxido anfótero. Então, né? Ok. Anfótero. Olha aqui, para quem fez a lista, que tinha uma questão no ITA, do CR2O3, anfótero. Então, ó, já eliminamos. Ou B ou C. SO3, óxido ácido. Perfeito. CaO, óxido básico. Ok. Sal, só que ele vem de um ácido forte com uma base moderada ou forte, né? Depende da classificação. Mas de qualquer forma, ele não vai ter um sal de reação básica. Eu tenho que ter um sal de reação básica, então eu tenho que ter um sal básico. É que assim, pessoal, por que eu falo? Algumas bibliografias dizem que o grupo 1 e 2 é base forte. A que eu uso na escola, que é o Osberg Salvador, diz o seguinte: grupo 1 base forte, grupo 2 base moderada, com exceção do hidróxido de magnésio, que é fraco. Então, se eu for considerar o hidróxido de cálcio, o Ca, de características de base moderada, e o ácido vem proveniente do ácido sulfúrico, que é de ácido forte, eu vou ter aqui
um sal de características de reação ácida. Então, a minha resposta realmente é a letra C, porque eu tenho um óxido básico, claro, ele não pediu aqui respectivamente, né? Óxido ácido, óxido básico respectivamente, ele não pediu. Então, eu não preciso obedecer a ordem. Então, eu tenho um óxido básico, um óxido ácido e aqui eu tenho um sal de reação básica. Por quê? Porque ele vem do NaOH, que é uma base forte, e o CO3, que é de um ácido fraco. Então, esse sal é um sal de reação básica, ou de características básicas. Então, a resposta é a letra C. Tá ok? Esclarecidas as dúvidas. 2001, uma questão bem fácil de nomenclatura. Pessoal, ele dá aí um censo químico desenvolvido, dá toda a fórmula, né? Eu vou para a pergunta, se eu precisar eu leio o texto, ó. As fórmulas químicas do sulfito ferroso e do sulfito de hidrogênio. Lembrando que tem aqueles ânions de carga fixa, né? O pouco sono, a gente sabe do sulfato, que é o SO4, menos 2. Se esse aqui é o sulfato, quem é o sulfito? SO3 menos 2. Então, eu quero sulfito ferroso. O ferroso é ferro de oso menor carga. Lembra que eu falei para vocês, ó, menoroso maiorico. O menor é oso e o maior é ico, menoroso maiorico. Então, eu quero ferro de carga menor. Qual é a carga menor do ferro? Mais 2. Fe mais 2 é o ferroso. Então, sulfito ferroso, FeSO3. Então, esse aqui, ó, pessoal, é só enxofre, é sulfídrico. Então, não esqueçam, tem que ter oxigênio no sulfito. Teimoso mosquito no bico do pato. Vem do ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso vira sulfito. Teimoso mosquito, ou famoso mosquito. Tá? Então, eu substituo o oso por ito. E esse aqui é o sulfato. E esse aqui, olha só, olha as cargas. Olha, o ferroso é mais 2 e o sulfito é menos 2. Não precisa cruzar, porque a soma de cargas positivas e negativas dá 0. Então, não tem que cruzar. E outra, aqui o ferro é mais 3 na letra E. Então, eu fiquei entre essas duas. Esse é o de ovo podre, ácido sulfídrico. Então, a resposta certa é a letra B, considerada uma questão fácil. Aí que a gente tem, tá? De nomenclatura. Vamos ver uma outra aqui, ó. 2001 também. Olha ali, pessoal. Apresenta a aula que a gente viu hoje ainda sobre as aplicações dos ácidos. Vocês vão ver, pessoal, olha só. 2001, olha essa questão e eu vou mostrar a última para vocês e de que ano é, para vocês verem como a URGS mantém um padrão. E repete mais ou menos as questões. É uma questão de treino. Se a gente começar a fazer as provas, vocês vão ver que tem questões que são praticamente iguais. Então, olhem essa que foi de 2001, tá? E depois eu vou mostrar a outra aqui mais recente. Então, olha só, são apresentadas as substâncias abaixo. Descorante para o cabelo. Aí vocês têm ácido sulfúrico, o hipoclorito de sódio, a água oxigenada, hidróxido de amônio e sal de cozinha. Quem é descolorante para cabelo? Ah, não tem, não sei. O que é um antiácido estomacal? Ah, o hidróxido de magnésio, o leite de magnésio a gente toma como antiácido estomacal. Então, aqui é 4. Olha aqui, ó, solução de baterias automotivas. Lembra que eu falei para vocês que a URGS basicamente usa essa referência do ácido sulfúrico? Número 1 aqui, ó. Tá? Então, será que a gente já consegue eliminar aqui? Olha só. Deixa eu ver se a gente consegue. Consegue. Ó, água oxigenada é para descolorir o cabelo. A água sanitária e a conservação de alimentos, o sal. Tá? Então, dei uma olhadinha nessa aqui.
2001 a gente tá, hein? Agora, essa aqui é de nomenclatura também. Pessoal, 2002, eu não peguei todas, tá? Mas tem basicamente duas... E olhem os números das questões, são basicamente as mesmas, ó. 12, 12, 13, 10, aí a 11, a 12, 11, é mais ou menos o mesmo, até na mesma ordem as questões são na prova. Então, ó, o vidro comum também conhecido como vidro de cal-soda, é produzido pela reação de areia. Olha o que é areia, pessoal, dióxido de silício. Então, assim como a gente tem que saber que a pedra sabão, ela vem de uma rocha que contém os minerais silicatos, né? A gente tem que saber também que a areia é feita de dióxido de silício, tá? Então, o óxido de sódio, óxido de cálcio e óxido de alumínio. Ele sublinhou aqui, ó. E ele, olha a pergunta, assinale a alternativa que apresenta as fórmulas das substâncias químicas sublinhadas na ordem que aparecem no texto. Então, eu tenho que ser respectivamente. Quem é o dióxido de silício? Dióxido de silício. São 2 oxigênios. Ó. Opa, nossa, que torto. Peraí, gente. Ó, vou eliminar a C, vou eliminar a D. Dióxido de silício. Óxido de sódio. Sódio está no grupo 1. Oxigênio está no grupo 2. Cruza. Na2O. Uma barbada. Letra B. Tá ok? Bem fácil. Óxido de cálcio, óxido de alumínio. E aqui, pessoal, ele poderia até ter dado uma dificultadinha, caso ele quisesse dizer outra nomenclatura para o chumbo. Não esqueçam que o que ele está usando aqui não é nomenclatura oficial, tá? Por quê? Porque isso aqui é um óxido formado por metal, né? Um óxido iônico. E a nomenclatura dos óxidos iônicos é óxido de chumbo 2, ou, nesse caso, óxido de chumbo 4, porque eu tenho 2 oxigênios vezes 2 dá menos 4, então o chumbo aqui é mais 4. Então, o nome oficial da IUPAC é óxido de chumbo 4 ou óxido plúmbico. Mas tudo bem, ele usou uma outra nomenclatura aqui de óxido de chumbo, até que facilitava a vida. Tá? Então, para vocês verem assim, o tipo de questão que cai na URGS, vocês podem comparar com aquela lista de vocês, que eu acho que eu coloquei mais questões do Enem e de outros vestibulares. Tá? Depois tem essa aqui de 2010, tá? Que é uma reação química para fazer, então envolve um pouquinho mais de reação. Então, ela é um pouquinho mais chata, vocês podem até tentar fazer, eu acho que ela é um pouquinho mais difícil. Vou dar uns minutinhos, uns segundinhos aí para vocês darem uma olhadinha. Ó. Eu tenho que descobrir quem é o X, quem é o Y e quem é o Z. Então, essa é um pouquinho mais chatinha aí. Então, deem uma averiguada aí. E aí? Fácil, difícil, conseguiram fazer? Alguém já se arriscou. Vamos lá. Sabendo o H2SO4 mata a questão. Por que tu acha isso? Saber, não sei se eu entendi o que tu quis falar.
Ah, tá. Da questão anterior, tu estava falando? Ah, tá. É que eu não vi, não apareceu para mim. Desculpa, Iago. O chat não apareceu. Não sei por quê. Agora que eu abri o chat, eu não tinha visto. Sabendo ácido sulfúrico, acertava a questão. E essa? Porque essa aqui tem ácido sulfúrico também, vocês viram? É muito difícil, pessoal, não aparecer ácido sulfúrico numa prova. Isso que nós estamos falando de questões antigas. E vocês vão fazer, porque eu já preparei a lista de exercícios, mas só depois das funções inorgânicas. Dos últimos 5 anos, eu peguei todas as questões de funções inorgânicas e botei para vocês. Então, vocês vão ver todos os últimos 10 anos. Tá? E essa, conseguiram ou não? Eu vou ajudar para vocês aqui, ó. Se eu testar, tá? Se eu botar CaO aqui, ó. CaO. Óxido de cálcio reagindo com a água forma hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio não sobra hidrogênio, então não pode ser esse cara. Já começa por aí. Se eu colocar aqui o Na2O, o Na2O, pessoal, quando reagir com a água, vai formar 2NaOH. Vai formar 2NaOH. Não vai sobrar oxigênio, então não pode ser AB. Entendeu? É assim que a gente vai indo. Ah, eu não sei, vai testando. Agora eu vou dar uma outra informação que talvez vá aparecer no livro em óxidos. Isso aqui, pessoal, ó, que tipo de óxido é esse? É um óxido anfótero, não reage com a água. E o potássio, ele é grupo 1, reage violentamente com a água. Ele reage violentamente com a água e ele forma o KOH, K mais água, pessoal. Até para vocês saberem já, né? Não adianta saber só a certa. É bom saber por que outras estão erradas, né? Isso é uma forma de estudar. Quando esse cara reage com a água, não esqueçam, o grupo 1 reage violentamente com a água, porque ele forma um combustível. Então, vai formar o KOH, tá? É com ácido, é com água agora. Ele reage violentamente com a água, sim, o grupo 1 reage violentamente com a água. E vai formar o gás hidrogênio, vai liberar gás hidrogênio. Aí tem que fazer o balanceamento aqui, ó, tá? Então, o grupo 1 reage violentamente com a água, não esqueça. Então, não pode ser essa aqui também. E aí o que sobra para nós? Opa, tá, então a gente eliminou essa, a gente eliminou essa, a gente eliminou essa e a gente eliminou essa. Então, eu mostrei para vocês por eliminação. Então, a resposta certa é a letra C. Tá? Então, eu vou formar 2NaOH e vai sobrar o oxigênio aqui. Vai sobrar 1. Aí, eu vou reagir aqui, ó, o 2NaOH mais o ácido sulfúrico vai dar o Na. Eu vou pegar o NaOH aqui, vou reagir com H2SO4 e vou formar o Na2SO4. Tá? Então, era uma questão um pouco mais dificilzinha já de fazer. Tá? Pelo visto, né? Eu dei um tempinho aí, mas eu acho que não se arriscaram ou ficaram mais inseguros. Olha a questão de 2017 para encerrar, tá? Olha aqui. Olha a questão de 2012, olha a questão de 2001, a questão 12 de 2001 e olhem a questão 37, porque agora mudou, né? Já passou para questão lá por volta da 30 e poucos, vai ser as de funções inorgânicas. De 2017. Olhem as semelhanças. Olha aqui a aplicação, olhos das duas colunas aqui de novo. Será que se eu souber o ácido sulfúrico eu mato a questão, Iago? Ó, ácido sulfúrico usado em bateria de carro. Então, eu vou começar com o item 3. Então, ó, olha aqui, trocado, ó, 2, 2. Então, produto de limpeza tá aqui, o hipoclorito. O que é utilizado como antiácido, gente? Número 1. Então, nesse caso, tu teria que saber o quê? Aqui, se tu soubesse o primeiro e o segundo, tu matava a questão. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que as questões da URGS, elas giram em torno mais, elas são muito, assim,
padronizadas, digamos assim. Padronizadas, tá? Eu não peguei as outras, porque as outras estão na lista de exercícios que eu deixei para vocês para depois. Tá ok? E encerramos aí essa parte de ácidos, tá? Essa parte, descartar. Essa parte do livro 3, um iniciozinho lá do livro 3, tá? Então, não deu tempo, achei que ia dar tempo da gente começar a fazer a resolução da prova da URGS, mas a gente pode fazer na semana que vem. Ou a gente pode fazer também a revisão do livro 1. E aí, tô por vocês, pessoal. O que vocês preferem? Vocês que mandam. Porque vocês vão fazer uma avaliação diagnóstico, a gente pode fazer revisão do livro 1, tá? Ou pode fazer uma prova da URGS na aula que vem. É só para eu me organizar. Aí. Alguma sugestão ou eu decido? Ok, pessoal, então eu decido. Se vocês não têm sugestão, vocês... Adriana, ok. Ó, Nicole, tá. O que mais, gente? Os demais. A gente vai ter tempo também para fazer a prova, porque eu não vou mais, pessoal, aprofundar o livro 3. Agora só depois das nossas avaliações diagnósticas aí, referente ao livro 1 e referente ao livro 2, tá? Mesmo que depois, quando a gente voltar, quando vocês tiverem o livro 3, quando vocês tiverem o livro físico, a gente possa retomar os assuntos sem problema nenhum, óbvio, né? Mas igual a gente tem, pessoal, depois agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses para trabalhar 2 livros, é muito tranquilo mesmo, tá? Então talvez eu faça isso mesmo, alguma revisão referente ao livro 1, tá? E aí depois a gente, vocês vão ter uma programação aí para fazer as avaliações diagnósticas. Tá ok? Pessoal, qualquer dúvida referente à lista que eu dei da semana passada, vocês podem me mandar lá no privado, podem me mandar, ou também no início da aula que vem, quem já tiver terminado e quiser me perguntar alguma coisa, sem problemas também. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção de vocês, uma ótima semana, tá bom? E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.